Olá, tudo bem? O programa de hoje chama a atenção dos motoristas profissionais. Será aplicada a lei federal a partir do próximo dia 1º de junho, o exame toxicológico. O teste será obrigatório para adição e renovação das carteiras de motoristas das categorias C, D e E. Marcos Trádio recebe hoje o vice-presidente da Associação Brasileira de Exames Toxicológicos, José Joaquim Martins Nelto. E é isso mesmo, Thaís. Agora é lei. Nós vamos explicar os detalhes da legislação que entra em vigência em todo o país. E, obviamente, como lei, é obrigatório o exame toxicológico a partir dessa data. Eu queria agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Exames Toxicológicos, que é o Martins. Muito obrigado pela sua presença aqui no Transitando de hoje. Muito obrigado, Marcos, pela possibilidade de estar aqui e dar um pouco mais de explicações e detalhes do que envolve essa legislação e o exame propriamente dito. O exame, obviamente, o exame toxicológico, é tido como uma ferramenta importante para diminuir os acidentes de trânsito que são provocados pelo uso de substâncias ilícitas. Qual é, na realidade, Martins, a dimensão desse problema no mundo e no Brasil? Porque para haver uma obrigatoriedade para essa aferição, ou esse exame propriamente dito, deve ter uma dimensão que nos traz algum tipo de preocupação, é fato? É um fato, infelizmente, um fato realmente muito grave, muito sério. A própria ONU tem um grupo de trabalho que estuda a questão da saúde no mundo e, infelizmente, o trânsito, quando considerado como uma causa de morte, né, ele está sempre entre as 3 principais causas de falecimento no planeta. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma epidemia mundial sobre rodas. Né? Você, dependendo da faixa etária, por exemplo, a faixa etária dos jovens entre 19 e 25 anos, a maior causa de morte é o trânsito. Realmente é um problema gravíssimo que tem que ser combatido diariamente. Agora, para que nós consigamos, mapear um pouco melhor esse processo, ou essas questões que envolvem os acidentes, nós precisamos saber quais são as principais causas dos acidentes, e quanto representa, particularmente, no caso específico, o uso dessas substâncias. São substâncias psicoativas, é isso? Exatamente. Estudos feitos pela própria ONU, como eu já mencionei, identificaram que os acidentes que não envolvem nenhum tipo de álcool ou droga é apenas de 34%. Então, a conclusão, evidentemente, que é óbvia, 66% dos acidentes com morte envolvem álcool ou droga. No caso do álcool, é cerca de 14%, 13%. Então, a gente conclui com muita facilidade de que as drogas psicoativas que afetam a capacidade do ser humano conduzir um veículo automotor é a principal causa de morte no trânsito. Particularmente, o uso do álcool também tem uma incidência muito grande nos acidentes fatais, não é isso? Mas o álcool, você tem um procedimento mais bem caracterizado de verificação das condições do condutor, que é o uso do etilômetro, do bafômetro e também das condições psicológicas, no momento da abordagem, por exemplo, a condição física do cidadão, se ele está bem, se ele não está, se ele apresenta algum sintoma. Sem dúvida. O álcool é um pouco mais fácil nessa detecção. Eu acho que o álcool, além de ter já uma estratégia de combate e detecção, o álcool é uma droga, vamos chamar assim, ilícita, né? E por ser lícita, as pessoas acabam aprendendo a conviver e a lidar com o álcool, evitando de dirigir se ingere álcool, etc. E sabe até que tipo de efeito isso gera em si mesmo. No caso das drogas psicoativas, os efeitos são muito mais poderosos do que a bebida alcoólica. Você pega a parte dos estimulantes de anfetaminas, cocaína, enfim, esse tipo de droga, êxtase, enfim, crack, são efeitos assim arrasadores sob o ponto de vista da consciência e da lucidez e da capacidade psicomotora. Então, de fato, as drogas hoje, elas representam significativamente mais do que o álcool em número de mortes no trânsito. E se nós considerarmos a estratégia propriamente dita de prevenção, já houve a adoção disso em outros países e quais foram os resultados alcançados nesses países onde o exame foi adotado? Então, sem dúvida, eu acho que a questão da prevenção é uma peça-chave na busca permanente dessa redução do número de mortos.
E, infelizmente, a gente até convive no momento com a questão do avião aí da Lufthansa, né, que caiu nos Alpes, em que, infelizmente, faleceram aí 150 pessoas. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do trânsito no Brasil, das mortes, né, na verdade, isso aqui acontece diariamente nas nossas ruas e estradas. Então, uma estratégia de prevenção, ela tem que ser implantada de forma definitiva e eficaz e, no nosso entendimento, olhando para países que já implantaram algum tipo de política um pouco mais objetiva no combate ao uso de substâncias psicoativas, a política americana foi implantada em 88, com um grande sucesso. Lá o equivalente ao nosso Denatran chama Departamento de Transporte. Ele criou uma legislação específica, de novo em 1988, que determina a obrigatoriedade do exame toxicológico, né, em alguns momentos na emissão da carteira, na renovação, na admissão do motorista quando está entrando numa companhia ou mudando de emprego. Então, esse conjunto de medidas permitiu que a positividade, que em 88 era na ordem de 14%, 15%, fosse reduzida para 3%, 4%. Quando você aplica essa redução na dimensão americana, que eles têm mais ou menos 10, 11 milhões de motoristas profissionais, você está dizendo que foram retirados dos volantes mais de 1 milhão de usuários de drogas psicoativas. Então, de fato, você agir preventivamente ao ingresso daquele profissional naquela companhia, ou enfim, na renovação e na emissão da carteira, certamente produz resultados práticos e inquestionáveis. E rapidinho, antes de nós chamarmos o intervalo, aqui no Brasil o exame já é aplicado de alguma forma em alguma circunstância ou não? Esse exame é muito importante quando a pessoa exerce uma função crítica. Por exemplo, as forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as PMs, enfim, o Corpo de Bombeiros, todos se utilizam dessa tecnologia de prevenção, de exames toxicológicos, no momento do concurso público, para evitar que se junte à tropa uma pessoa que não estaria preparado para lidar com as situações de uma força de segurança. Andar armado, lidar com conflitos, evidentemente uma pessoa que tem o hábito, né, de uso recorrente de substâncias psicoativas, ela nesse momento ela não está capacitada a exercer uma função de segurança. Nós vamos chamar um breve intervalo e, na sequência, nós voltamos a falar sobre a confiabilidade do exame que vai ser aplicado a partir de 1º de junho aqui no Brasil para as categorias C, D e E. O Transitando de hoje explica como vai funcionar o exame toxicológico na renovação da CNH. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Motoristas de veículos pesados serão submetidos a exames recorrentes para identificar o uso de substâncias psicoativas. Acompanhe a entrevista de hoje que traz detalhes do assunto. Quando nós tratamos de um exame dessa natureza, que é uma avaliação dos nossos condutores, sempre surge uma dúvida que é a confiabilidade do exame que vai ser aplicado a partir do dia 1º de junho desse ano, agora de 2015. Martins, qual é a confiabilidade desse exame especificamente? Porque eu sei que isso gera uma dúvida muito grande, né, dentro do ambiente dos departamentos de trânsito, mas também dentro do ambiente das empresas transportadoras, dos motoristas e etc. Não, sem dúvida, essa é uma questão importantíssima porque ela define entre o positivo e o negativo. E eu acho que eu dividiria a segurança e a confiabilidade ou a fidedignidade dos laudos com os resultados em 2 blocos. Tem as atividades que são executadas dentro do laboratório, que são máquinas e pessoas que formam um sistema junto com os imunoensaios que detectam a droga na queratina. É uma coisa que tem um limite geográfico do próprio laboratório, com controle de entrada e saída, ingresso de pessoas. Então ali eu diria que não existe nenhum problema de segurança ou de possibilidade de uma falha no processo de identificação da droga que eventualmente aquela determinada pessoa vem utilizando. Mas, assim, um programa com essa dimensão, a dimensão do Brasil, quando você olha sobre esse aspecto da segurança, eu acho que o desafio está exatamente antes dos muros
do laboratório, porque dentro do laboratório é um ambiente controlado. Onde é que o ambiente é mais pulverizado e mais difícil de controlar? É exatamente no processo de coleta, no processo de transporte de prova e contraprova até o laboratório. Para isso, eu acho que no caso da legislação brasileira houve uma preocupação bem específica da legislação em vigor que determina que os laboratórios que pretendam prestar esse serviço, eles devem ter uma acreditação do Colégio Americano de Patologistas. Esse tipo de acreditação, ela confere a toda a cadeia de custódia uma capacidade de monitorar e controlar cada uma das etapas. Desde o envio do kit às clínicas que fazem os exames médicos para motoristas, as clínicas dos DETRANS, credenciadas pelos DETRANS, a partir daí ela controla quem coletou, que horas coletou, de que motorista foi coletado aquela amostra biológica, como é que é o transporte dessas amostras até o laboratório, como é que depois que entra no laboratório tem todo o controle que eu te falei dentro do laboratório, e em seguida o envio do laudo para o motorista candidato. E quais são as substâncias que são detectadas, essas substâncias psicoativas? Então, dentro da legislação em vigor, foi determinado pela resolução do CONTRAN, basicamente 4 famílias de drogas psicoativas. As anfetaminas, que são conhecidos vulgarmente como rebites, são drogas estimulantes que permitem que o usuário permaneça longas horas acordado. Dentro dessa tem a metanfetamina, que é o êxtase, tem algumas subfamílias da anfetamina. A outra grande família é a cocaína, com crack, etc. Também está na legislação determinando que os laboratórios procedam no sentido de identificar a presença dessa droga na queratina. Tem o THC, que é a maconha, também uma droga ilícita e, portanto, não pode ser utilizada. E tem os opiáceos, que aí existem algum tipo de remédio hoje comercializados no Brasil, que são basicamente analgésicos de maior poder, que tem algum tipo de morfina ou alguma coisa semelhante à morfina na sua composição. Então são essas 4 famílias. Agora também é importante nós sabermos como é que esse assunto é tratado na própria lei, que é a Lei 13.103. Quer dizer, a lei especifica de forma clara também as condições em que tem que ser feita a coleta. Dá um panorama rápido para a gente sobre a questão que envolve o que está contido na lei. A lei fundamentalmente determina a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas das categorias ditas profissionais, que são a C, D e E. Fundamentalmente ela diz que esse exame tem que ser realizado antes da emissão, antes da adição. Isso entra em vigor agora no dia 1º de junho de 2015. A lei determina também que a partir de 2018 haverá um exame no meio da validade da carteira. Se a carteira vale 60 meses, no 30º mês o motorista terá que refazer o exame. E se ela for uma carteira de 3 anos, no 18º mês tem que checar de novo, eventualmente, se aquele motorista fez um consumo recorrente de drogas psicoativas. Então a legislação determina essa questão relativa às CNHs, mas ela vai um pouco mais além, que eu acho que é um benefício sem dúvida inquestionável. Ela determina que a partir de março do ano que vem, motoristas profissionais, na admissão e na demissão, têm que também realizar o exame toxicológico. Então são 2 medidas, que são complementares e geram um efeito prático maior. CNH e CLT, a lei altera alguns artigos das leis que regulamentam essas 2 questões e cria a obrigatoriedade do exame. E nós temos também a resolução 517, que foi, obviamente, editada pelo CONTRAN. O que você diria sobre os principais aspectos também da 517? A 517, ela regulamenta o que basicamente a lei determina como uma obrigação, entrando no detalhe que é um papel normativo do próprio CONTRAN, onde ela especifica quais são as famílias, quais são as acreditações obrigatórias para os laboratórios. Ela determina também, que é importantíssimo, que a coleta seja feita nos médicos ou entidades credenciadas pelos DETRANS para os exames relativos à emissão
da CNH, que eu acho que isso é uma parte bem importante da legislação, da 517 do CONTRAN, porque ela teve a preocupação de utilizar um ativo existente, sem criar um ativo novo, sem que seja necessário novos investimentos, nem pelos DETRANs, nem pelas clínicas, usou uma estrutura de clínicas para servir de rede de coleta e com reforço na própria cadeia de custódia, porque o médico responsável pelo diagnóstico de apto ou inapto será o médico que colherá a amostra, que é o cabelo ou pelo, né, a queratina, e será o médico para o qual será apresentado o laudo com o resultado do exame, para que ele, de posse daquele conjunto de informações, possa dar o diagnóstico final sobre apto ou inapto naquele caso específico. Nós vamos ter que chamar um intervalo rapidinho e já voltamos com mais informações sobre o exame toxicológico. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. O Transitando volta em instantes. Fique com a gente. Marcos Tradi recebe hoje o vice-presidente da Associação Brasileira de Exames Toxicológicos, José Joaquim Martins Neto. Eles conversam sobre a lei que obriga a realização de exames toxicológicos nos motoristas profissionais. Os exames passam a ser obrigatórios a partir de 1º de junho de 2015, desse ano, pessoal. Como será, então, o procedimento para a realização do exame, Martins? Eu acho que, de novo, pegando um pouco aí na carona da resolução do CONTRAN e como ela determina que seja feito, basicamente isso envolve, portanto, a capacitação dessa rede de entidades credenciadas pelo DETRAN. No entanto, só uma dúvida. Existem estados onde existe uma rede de clínicas credenciadas, como é o caso aqui do estado do Paraná. Perfeito. Em outros estados são os profissionais, perfeito, os próprios médicos, não é isso? Perfeito. Então, exatamente. Então, esse processo de coleta, ele vai ter que se adaptar aos estados onde essas entidades credenciadas são entidades privadas e são empresas, e tem estados onde a entidade credenciada é uma entidade pública, que contrata profissionais da área médica, com especialização em medicina do tráfego, para executarem os exames médicos. Mas independente se é uma entidade privada ou uma entidade pública, acho que, de novo, a parte inteligente que otimiza custos e maximiza o que já foi investido é a questão que essa coleta do cabelo ou dos pelos ela é feita nessas entidades, públicas ou privadas, porque é uma coleta ambulatorial. O cabelo, ou a queratina, como queira chamar, ela não é contagiosa, ela é não infectante, é indolor. Então, é uma coleta que pode ser feita num simples consultório médico. O cabelo ele não transmite doença, nem pode ser contaminado. Enfim, no próprio processo também do laboratório, há uma descontaminação da amostra. Então, a coleta pode ser feita com segurança dentro dessa estrutura já montada. Então, o motorista, que é o objeto da preocupação, ele vai fazer como normalmente ele faz. Ele vê lá o momento dele renovar a carteira, por exemplo, e ele dá entrada no processo, ou no DETRAN, ou diretamente nas clínicas, que é o caso do Paraná, e nesse momento ele se dirige à clínica para ser examinado. Por quem? Pelo médico, lá o perito examinador credenciado pelo DETRAN. Nesse momento, o médico vai fazer a coleta do material biológico, a coleta do cabelo. E que, portanto, isso otimiza o próprio tempo do motorista, que não tem que se deslocar a lugares diferentes para cumprir com esta obrigação. Então, a partir dessa coleta, existe todo um investimento em sistema feito pelas entidades aí ligadas à Abratox. Vai ser possível o médico fazer esse registro dessa coleta eletronicamente e, a partir daí, toda a questão do transporte e manuseio da amostra é feito fundamentalmente pelos Correios, onde há uma integração eletrônica para que os Correios saibam exatamente quantas amostras tem que pegar em quantas clínicas naquele dia. E uma questão também central para você que está aí nos assistindo é o que envolve o sigilo de um laudo, de um resultado dessa natureza. Então a pergunta é simples, para quem e como vai ser apresentado o laudo desse exame toxicológico? Fundamental. Até pela Constituição,
essa informação ela é uma informação privada e portanto, do motorista, né, que é a pessoa que está realizando o exame. Então, fundamentalmente, será enviado por um endereço que o motorista determinar no momento da compra do exame, o laudo com os resultados, e a partir desse envio, ele vai ter a informação dele próprio e vai apresentar isso, se ele achar que deve, ao médico perito examinador, para que o médico tenha mais talvez a última informação para ele finalizar o diagnóstico sobre a aptidão daquela pessoa. Vocês fizeram, você comentou comigo, uma enquete ou uma pesquisa, né, para tentar verificar a aceitação ou a percepção da população sobre esse exame. Vocês têm algum resultado dessa natureza? Na verdade, não foi a Abratox que realizou, foi a Frente Parlamentar pelo Trânsito Seguro, que, preocupada com essas discussões do exame toxicológico, enfim, que já tinha um projeto de lei que estava tramitando na Câmara, essa frente parlamentar teve a preocupação de contratar um instituto para realizar uma pesquisa de opinião sobre essa questão. E assim, o resultado é muito evidente, é muito claro. Mais de 93% dos motoristas aprovam a medida, e a população que não é motorista também, basicamente também 93%, 94% também aprova a medida. E é muito simples de compreender por que se deu um resultado tão alto, né? Porque a grande maioria dos motoristas, ou de caminhão, ou de ônibus, enfim, os motoristas de veículos pesados, eles não usam drogas, né? E querem continuar exercendo a profissão sem um outro motorista que concorra com ele, que está fazendo um uso indevido de substâncias psicoativas. Então ele fica, uma concorrência até desleal, né? Se você consegue dirigir 4 horas seguidas, porque seria a tua tolerância biológica, uma pessoa com um estimulante dirige muito mais, né? E põe todo mundo em risco, mas ao mesmo tempo vira um competidor desleal, porque ele consegue eventualmente entregar em menos tempo aquela encomenda. Por quê? Porque ele não para de dirigir. Por que ele não para de dirigir? Porque ele simplesmente não tem sono. E a aceitação também a que você se referiu, ela tem relação direta com o risco, né? Porque o motorista que não faz uso dessas substâncias, ele está numa situação de risco por conta do outro que faz. Exatamente. Então, ele tem a opinião dele como motorista, que tem aquela atividade é a atividade do seu sustento, é a sua remuneração, e ele tem a opinião de cidadão, né? Que está em linha com aquele grupo que é não motorista, que aprova a medida da obrigação do exame toxicológico em igual intensidade que os motoristas, ou seja, é exatamente isso. Ele sabe que ele, que é não usuário, ele está sob um risco adicional, porque na estrada, infelizmente, tem um certo número de profissionais que, ao se utilizarem dessas drogas, provocam aquela estatística lá de número enorme de acidentes onde tem a droga psicoativa presente. Eu queria comentar uma coisa importante, que é uma questão central também, né? Por exemplo, no cidadão que recebeu um diagnóstico de inapto temporário, como é que fica a situação dele como motorista? Ele está inapto temporário. Então, essa questão ela também é muito bem definida na legislação em vigor. Isso é uma questão médico-paciente, é uma questão de sigilo. Basicamente, o médico ele precisa de algumas informações para fazer um diagnóstico. E nesse período, ele fica afastado das funções, é isso? Até então, o médico se utilizava fundamentalmente do exame médico feito no consultório, né? Agora ele tem também um exame de análise clínica, que é um exame toxicológico, que traz um laudo com alguma informação. Ele vai juntar essas duas informações e vai determinar se é apto ou inapto. Eventualmente, esse diagnóstico pode ser um inapto temporário. E se isso for provocado pelo laudo do toxicológico, esse motorista pode repetir o exame daqui a 60 dias, como está previsto na legislação. Bom, infelizmente nós chegamos, né, ao final do nosso programa. Eu queria fazer um agradecimento à participação do Martins. Eu acho que a entrevista foi muito esclarecedora. E nós, sempre que alguma questão central que envolva as habilitações dos motoristas ou o processo como um todo estiverem sendo encaminhados no país, nós, obviamente, traremos as autoridades aqui para falarem sobre esse assunto. Na semana que vem, a gente volta com mais um Transitando aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. E você pode rever o programa de hoje no nosso site redemercosul.com.br.